Olá, pessoal, estamos retornando aí com a dica 2 do 17º bloco de atividades aí dos estudantes da Escola Municipal Carlos Soares, eu, professor Heitor, e hoje o Heitor vai dar início aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as progressões aritméticas, as conhecidas PAs. Então, o Heitor vai dar início na parte teórica e depois a gente vai fazer alguns exercícios de exemplo com vocês aí. Vamos lá, Heitor? Beleza, obrigado, Rodrigo. Então, como você disse bem aí, a gente traz agora nesse material um pouquinho sobre as progressões aritméticas, tá? Inicialmente, a gente traz a definição, né? O que seria uma progressão aritmética, tá? Então, ele traz a definição formal. A definição formal, dizemos que uma sequência de números, então a gente abre um parênteses, coloca A1, A2, vírgula, né? E ali continua, tá? Então A1 seria um número, A2 seria um outro número e assim por diante, tá? É uma progressão aritmética se a diferença entre os dois termos qualquer da sequência é uma constante R, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, o A2, tá? São dois termos constantes, o A2 e o A1, subtrai os dois. Se der uma razão R, para sempre esses dois termos consequentes, né? Sempre der esse valor de R, então a gente diz que essa sequência está numa progressão aritmética, tá? Como eu disse anteriormente, chamamos de R a razão, né? E o enésimo termo da sequência é dado por. Então a gente dá uma formulazinha aí, tá? Por exemplo, pessoa, você deu uma sequência de, sei lá, 30 termos, tá? E eu quero saber quem que é o termo 20 da minha sequência, tá? Eu quero saber quem que é o A20, né? Que a gente indexa, tá? O nosso elemento, tá? Então, o A20 seria o termo A1, o primeiro termo da sequência, tá? Essa fórmula está dizendo isso para a gente pega o primeiro termo da sequência, tá? Mais, tá? A gente não quer saber quem que é o termo 20, então N vai ser 20, né? Então, vai ser 20, tá bom? A gente substitui na fórmula 20 menos 1, tá? Vezes, tá? A razão, tá bom? Então é só fazer essa conta e substituir, tá? Então vocês podem ver, tá bem literal aí, mas a gente pode ir para um exemplo, tá? Por exemplo, a gente tem as sequências dos números naturais ímpares, tá? Por exemplo, a gente começa com o número 1, número 3, número 5, número 7, número 9, número 11, tá? Então observa, quando eu faço 3 menos 1, deu 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Então, o que está? Ela está fazendo o quê? Justamente o que a gente definiu logo em cima, e a razão está sendo sempre 2. A gente pega sempre dois termos subsequentes, subtrai, dá sempre o mesmo valor, tá? Nesse caso aí da sequência dos números ímpares, a razão do nosso termo seria 2, tá? Então, por exemplo, Rodrigo, vamos fazer aqui para a gente, por exemplo, imagina que a gente quer saber quem que seria o 10º termo, né, da nossa sequência ímpar. A gente quer saber quem que é o A10, tá, da nossa sequência ímpar, tá? Então, a gente tem aí, como o Rodrigo colocou, aí a gente vai usar a fórmula, tá? A fórmulazinha. Aí que a gente tem a fórmula do termo geral, né? Então, a gente quer saber quem que é o A10, por exemplo, quem que é o 10º termo, né? 10º termo, exatamente. Aí a gente usa lá, o A10 vai ser o primeiro termo, tá? Que seria o termo número 1, tá? Na nossa sequência, como o Rodrigo bem colocou ali, então a gente pega o primeiro termo. Aí a gente quer saber, aí a gente faz a soma, mais, abre parênteses, 10 menos 1, a gente substitui, tá? Isso, o N aí no caso é 10, 10 menos 1, vezes a razão, como a gente já observou, que é 2, né? A gente pode ver a razão 2, tá? Então, a gente tem aí, gente, observa para você ver que vai ser 9 vezes 2, 18, mais 1, 19, tá? Então, a gente tem que nosso 10º termo, tá? Da nossa sequência de números ímpares vai ser o número 19, tá? Ah, pessoal, não acredito em você, eu acho que você está mentindo. Então, faz aí até o 10º termo a sequência, e vê se deu 19, e vê se essa formulazinha funciona ou não. Tá? Então, como vocês podem ver aí também, a gente tem a sequência dos números pares, por exemplo, começa com o número 0, 2, 4, 6, 8, 10, onde a gente tem a mesma razão aí, né? A razão também vai ser 2, tá? E a gente tem aí mais um exemplo, por exemplo, os múltiplos inteiros positivos de 3, tá? Então, a gente cria a sequência dos múltiplos inteiros de 3. Ou seja, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e assim por diante, tá? Ah, professor, por que isso é uma progressão aritmética? Porque ela satisfaz a definição de cima que a gente colocou. A gente pega sempre dois termos subsequentes, quanto está dando a razão, por exemplo, 6 menos 3 dá 3, 9 menos 6 deu 3, 12 menos 9 deu 3 e assim por diante. Tá Heitor, bom? Diga, Rodrigo.
Uma coisa bacana aqui que pode ajudar. Achei muito difícil lidar com a fórmula e com a substituição dos dados, né? Eu costumo dizer assim, você pode pensar assim, ó. Suponhamos que você chegou no térreo de um prédio, beleza? Aí você vai ter que subir aí os andares. Então, como eu deu o exemplo aí, você quer chegar no 10º termo, você quer chegar no 10º andar. Se você está no primeiro andar, que é o A1, que é o primeiro elemento, e quer chegar lá no 10º andar, você tem que subir quantos andares? 9. Não é isso? Então, você vai fazer o primeiro andar mais 9 andares que você está subindo. E cada andar que você está subindo, imagina que você vai andar a mesma distância na escada, não é? 9 andares é a razão. Então, Isso, se bacana, você legal, trabalhar Rodrigo. desse jeito, fica fácil. Ó. Eu quero chegar no 19º andar. Então, você vai fazer do primeiro andar ao 19º. Vai subir 18 andares. Então, é o primeiro mais 18 vezes a razão. E assim vai. Isso, bacana, boa analogia. E lembrando aqui, Rodrigo, uma coisa, esses exemplos que a gente está dando aí são sempre de progressões aritméticas infinitas, né? Ou seja, É, por exemplo, os números naturais ímpares são infinitos, os números naturais pares são infinitos, perfeito. a sequência dos múltiplos inteiros positivos de 3 é uma sequência infinita, tá? No caso, a gente vai trabalhar mais com sequências finitas, tá? A gente vai ter um termo lá na frente que vai parar, tá? E para sequências finitas, tá? O que a gente tem? A gente tem o quê? A soma, tá? A soma de todos esses termos, tá? Então, imagina, tá? Imagina que eu considero, tá? Por exemplo, a minha sequência dos números pares, onde eu vou até o número 10, sei lá, por exemplo, tá? Eu vou parar, né? Eu vou pegar uma sequência finita, tá? Então, ele fala a seguinte a fórmula aí, a fórmula da soma. Se essa sequência que a gente coloca em parência, A1, A2, até o termo AM, estão em uma progressão aritmética, tá? A gente, como o Rodrigo falou, a gente está em PA, então, a soma dos N termos, eu quero somar todos aqueles termos, eu quero somar o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais até o AN, se dá pela fórmula. Ou seja, a gente tem uma formulazinha, tá? Aqui a gente não vai demonstrar, tá? É uma demonstração um pouco mais, um pouquinho elaborada, mas a gente vai deixar aí uma indicação depois para vocês, tá? Então, essa fórmula, tá? Da soma dos N primeiros termos, você vai pegar o N, tá? Aquela quantidade de termos que você está querendo somar, vai multiplicar pelo primeiro termo, a soma do primeiro termo mais o último termo, então N se multiplica A1 mais AN e divide esse valor por 2, tá É. bom? A gente pode até, Neitor, fazer um exemplo básico aqui, ó. Eu escrevi aqui em cima, aqui, ó, a sequência dos números ímpares até o Isso, até o 10º. 19, Ah lá, isso, viu que exato. deu 19 lá, tá vendo? Isso, Suponhamos que vocês quisessem somar todos esses números aqui. O que eu estou dizendo é que você podia somar um por um. 1 podia. mais 3 mais 5 mais 7 até chegar no 19. Pode fazer isso. Vai gastar mais tempo. Essa fórmula aqui, ó, ela faz isso numa velocidade muito maior. Olha o que você tem que fazer. Ó. Vamos somar todos os 10? Pega o primeiro, aliás, pega a quantidade de elementos. Nós vamos somar 10, né? Então é 10, multiplica. Abre o parênteses aí, ó. Pega o primeiro e soma com o último. Ó, o primeiro não é 1, e o último que eu quero somar não é o 19, que é o 10º. Olha lá, 1 mais 19. E divide isso aqui por 2, ó. Bacana? Então, 1 Isso, mais 19 aqui vai dar 20, Leitor. isso, E aí, aqui você já vai ter o seu valor da sua soma pronta dos 10 números ímpares iniciais aí, ó. 200 exato. dividido por 2 vai dar exatamente 100. É a Bacana. E soma dos 10 primeiros números. tem uma historinha bem interessante, né, Rodrigo? Uma professora pediu um Isso. aluno para somar os primeiros termos de 1 até 100, né? E o que ele observou, né? Ele, querendo ou não, ele observou que esses termos estão na progressão aritmética, nessa sequência, tá? E observa para você ver esse exemplo que você fez, Rodrigo. Se a gente pega 1 mais 19, somou os dois, deu 20, né? Se eu pego o segundo termo, 3, e somo com 17, 3 mais 17 deu 20. Se eu pego 5 e somo com 15, deu 20. Então, e assim por diante. 3 mais o 13 mais o 7, 20, né? E o Isso. 9 mais o 11 deu 20, tá? Então, é interessante que a progressão aritmética tem essa propriedade também, né? Se você soma o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, está dando sempre o quê? O mesmo valor, essa soma, tá? E observe para você ver, quantas vezes que a gente está somando isso, é sempre a metade
do número de termos, né? Por isso a gente tem o N dividido por 2, tá bom? Mas depois a gente traz essa demonstração, mas ela basicamente, ela se baseia nesse princípio, tá bom? Bacana demais. E só para lembrar que tem algumas propriedades a mais, a gente não trouxe todas, tá? E para vocês fazerem a leitura do material, que está mais as que a gente vai usar nos exercícios, tá bom? Mas a gente recomenda a leitura de todas, tá bom?